Olá, meu nome é Miriam Rafael Souza Coringa, eu sou mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas da UFRN e vou apresentar o trabalho intitulado Planejamento Virtual em Prótese Facial Removível, série de casos, que foi orientado pela professora doutora Adriana da Fonte Porto Carreiro, no 34º Congresso Odontológico de Bauru. A aplicabilidade do fluxo digital nas reabilitações orais vai desde a confecção de onlays, coroas e pontifixas, até a confecção de próteses totais e próteses faciais removíveis. A tecnologia digital está cada vez mais presente na rotina odontológica, apresentando como vantagens a redução de etapas clínicas e laboratoriais, reduzindo custos e aumentando a produtividade. O objetivo desse trabalho é apresentar uma série de casos onde o planejamento de próteses faciais removíveis ele foi realizado através de planejamento virtual e delineamento em software de desenho assistido por computador, ou seja, CAD. Antes de tudo, os pacientes eles foram submetidos ao exame clínico e radiológico e foi feita, então, a aquisição dos arquivos digitais para estudo e planejamento dos casos, ou seja, o escaneamento intraoral, substituindo a etapa convencional de moldagem. Essas são as imagens do primeiro caso, onde nós temos o arco superior sendo classificado como arco classe tipo 2, modificação 2 de Kennedy, e o inferior, classe 3, modificação 1. No caso 2, nós temos a paciente apresentando uma prótese facial removível superior, que apresentava estabilidade, retenção e suporte ideais, e não foi indicado a troca da prótese. E o arco inferior, uma classe 3 modificação 1 de Kennedy, que foi indicada a confecção de uma prótese facial removível. O planejamento virtual, ele é feito antes de fazer, então, o delineamento virtual. Por que essa ferramenta, ela é uma ferramenta indispensável na confecção de próteses faciais removíveis através de um fluxo digital? Normalmente, os arcos facialmente dentados, eles apresentam uma alteração nos posicionamentos dos dentes. E com isso, nós não temos uma boa previsibilidade do resultado se não for feito esse planejamento prévio dos elementos. Além disso, essa etapa se configura como uma ferramenta muito importante, porque ela inclui o paciente na discussão do caso, além de melhorar a discussão entre a equipe que está propondo o plano de tratamento para esse paciente. O planejamento virtual do caso 1 foi feito a partir do reposicionamento dos elementos 16, 15, 13, 12, 25 e 26 e 27 no arco superior, e do 36, 35, 34 e 46 no arco inferior. Foi feito um gig de Lúcia para esse caso, para que fosse feito, então, o registro maxilomandibular dessa paciente, e foi, então, montado em articulador semi-ajustável virtual. No caso 2, foi feito o restabelecimento com planejamento virtual do elemento 46, e a paciente, ela tinha um espaço exagerado no arco inferior, além de ter uma oclusão desfavorável. E foi, então, indicado a colocação de um dente, como se fosse um 45, mas não sendo, porque ela já possui o elemento 45, e um elemento 46, para que esse espaço ele fosse bem preenchido. O delineamento virtual, ele vai ser feito levando em consideração dos mesmos preceitos, os mesmos princípios do delineamento convencional, que são planos guia, áreas retentivas, interferências e estética. Convencionalmente é utilizado delineador, porém, com a evolução da tecnologia digital, nós temos à disposição diversos softwares de planejamento em PPR, entre eles o DentalWings, que foi o software utilizado nesses casos, o Exocad e o Trishape. E a gente se pergunta, o delineamento virtual, ele é preciso? E atualmente foi publicado um estudo, uma revisão sistemática, que mostrou que sim, é preciso o delineamento virtual, porque os resultados de pesquisas prévias mostram que estruturas de PPR confeccionadas com tecnologia digital apresentam uma precisão adequada. Então, a primeira etapa para fazer o delineamento virtual é a determinação do eixo de inserção e remoção da prótese, que é feito quando a gente modifica essas esferas amarelas que aparecem aqui no software,
E esse software ele vai automaticamente mostrar, através de uma escala, né, de um gradiente de cores em função de profundidade, as áreas retentivas e as áreas expulsivas, de acordo com o equador protético que o próprio software marca nos elementos. Nesse caso 1, né, vocês podem ver aqui a determinação do eixo de inserção e remoção da prótese do arco superior e do arco inferior, no primeiro caso, e do segundo caso, né, o arco inferior sendo determinado o eixo de inserção e remoção da prótese. No caso 1, né, foi feita, então, a avaliação de planos guias e áreas retentivas, que, como eu falei, o software ele vai apresentar através de uma escala de cores, que vai do azul até o vermelho, onde a interseção entre do azul e o, e o verde é uma retenção ideal para cobalto cromo, porque ela fica nessa faixa de 0,25. No caso 1, como vocês podem ver, o paciente ele precisou de um preparo no elemento 15, porque ele não tinha planos guias, e no arco inferior também precisou de um preparo, né, nesse elemento inferior no 35. No caso 2, também foi indicado um preparo para devolver plano guia para esse dente 35. E para que isso fosse feito, foi confeccionado, então, os guias de transferência, que são delimitados e confeccionados digitalmente, levando em consideração os mesmos conceitos da confecção de um guia convencional, né, com altura e espessura ideais, para que a gente consiga devolver, né, esse plano guia para o dente pilar. Aqui, como vocês podem ver, a confecção do plano do guia no software, mostrando o excesso do elemento dentário que a gente vai remover com a ponta diamantada. E no caso 2, a confecção do guia também no software Dental Wings. Vou apresentar agora como se dá o fluxo de trabalho da confecção de uma prótese facial removível, depois que a gente faz esse planejamento e o delineamento virtual. Quando o guia ele é produzido, seja por uma tecnologia de adição ou de subtração, né, por uma impressão, no caso, ou por uma fresagem, respectivamente, esse guia é colocado em boca e é feito o preparo dos elementos pilares. Depois disso, é feito um escaneamento com o intuito de se obter um modelo de trabalho. Esse arquivo em STL, portanto, vai ser enviado para um software para ter a confirmação do delineamento, onde vai ser feito o desenho digital da estrutura metálica e essa estrutura ela vai ser confeccionada de 3 maneiras. Ela pode ser confeccionada de 3 maneiras. Por uma impressão em resina calcinável, por impressão em metal diretamente ou pela fresagem desse metal em um bloco. Vou apresentar agora como se daria a confecção através de uma impressão em resina calcinável. A estrutura ela é impressa nessa resina, ela é então revestida, enviada para um forno a 650 graus Celsius por 30 minutos, onde essa temperatura ela vai ser elevada até 1010 graus Celsius. Depois, a liga ela vai ser fundida a 1440 graus Celsius em uma máquina de fundição por indução. E essa estrutura ela é então pronta. A estrutura ela é provada e é feito o planejamento da base da PPR, com a seleção de cor dos elementos e da gengiva, e utilizando também o planejamento para saber, de fato, onde vai ser colocados esses. E tem-se, portanto, a estrutura já confeccionada, né? A PPR toda pronta, com a estrutura metálica e os dentes incluídos. É feita a instalação da prótese e o paciente tem, portanto, a sua oclusão e estética restabelecidos. Como considerações finais, nós temos que o planejamento digital em PPR, ele se apresenta como uma alternativa eficaz para a análise estética e funcional dos casos apresentados, além de ser importante para o estudo e determinação da melhor trajetória de inserção e remoção da prótese e por propiciar uma melhor comunicação entre os profissionais envolvidos e os pacientes. Essas foram as referências utilizadas. Gostaria de agradecer ao Congresso Odontológico de Bauru pela oportunidade, ao FRN, à CAPES e ao PPGCO. E agradeço pela atenção.